Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula de cálculo diferencial e integral 1. Então essa aqui é a primeira aula da nossa unidade 1 e nós vamos começar com uma pequena introdução, uma breve introdução sobre alguns problemas que nos introduzem a esse estudo de cálculo diferencial e integral. E os problemas que nós vamos ver são esses aqui. O problema da tangente. Relacionado a esse problema da tangente, nós temos o problema da velocidade. Temos também o problema da área. E os dois últimos problemas, que são o limite de uma sequência e a soma de uma série. Então, esses aqui são pequenos problemas que nos introduzem ao estudo do cálculo diferencial e integral. Então vamos ao primeiro problema. Então aqui no problema da tangente, então como eu já comentei no vídeo da apresentação, o que a gente tem como pré-requisito aqui para o estudo do cálculo 1, Eu acredito que todos aqui já fizeram uma disciplina de introdução ao cálculo e de álgebra elementar. Então a gente já sabe, ou deve saber, operações com números, frações, potências, radiciação, operações básicas com números, e a gente conhece ali também as funções, funções de variável real, que a gente estuda ali em introdução ao cálculo. Então, provavelmente vocês devem conhecer ali função afim, função quadrática, função, de modo geral, ali, função polinomial, as funções trigonométricas, função exponencial e logaritmo. E ali, claro, conceitos ali sobre funções, como função composta, função inversa, que seria a função injetiva, objetiva, domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então todos esses conceitos são muito importantes aqui para o nosso estudo de cálculo. Então aqui o nosso problema inicial, esse problema da tangente, ele é um problema que gera o estudo do cálculo diferencial. Então aqui nessa disciplina a gente estuda dois ramos do cálculo, o cálculo diferencial e o cálculo integral. Então, esse problema da tangente, ele gera para a gente o estudo do cálculo diferencial, que tem a ver com derivados. Então, o que seria o problema da tangente? Então, inicialmente, a gente tem aqui uma função, domínio real e contradomínio real, tá bom? E aqui a gente tem o gráfico dessa função, y igual a f de x. Então, o que é o problema da tangente? O problema da tangente é o problema de encontrar em um determinado ponto P desse gráfico a reta tangente exatamente nesse ponto P. Então, aqui eu determinei um ponto P e o que eu quero determinar nesse ponto P? Eu quero determinar exatamente a reta tangente. O que seria intuitivamente a reta tangente? A reta tangente é a reta que encosta na curva exatamente nesse ponto. Então aqui a gente teria o desenho aqui dessa reta tangente. Então o que a gente já conhece sobre retas? A gente sabe que a reta, no plano cartesiano, a gente consegue determinar através de dois pontos. Então, dois pontos é suficiente para a gente determinar uma reta. Então, aqui a gente tem inicialmente só esse ponto P. Então, só com esse ponto P a gente não consegue determinar uma reta, Porque se eu tenho aqui um ponto, deixa eu desenhar um pouco mais para baixo, passando por esse ponto existem infinitas retas, infinitas retas passando pelo ponto, infinitas retas. Então eu posso desenhar
uma infinidade de retas que passam por esse mesmo ponto P. Então aí que entra a nossa dificuldade, né? Como é que a gente vai encontrar uma reta que passa por esse ponto P e que intersecta essa curva exatamente só no ponto P? Então esse é o problema da tangente, né? Como que a gente determina essa reta? Então a primeira coisa que a gente tem, primeiro, essa reta ela tem que passar pelo ponto P. Então passando pelo ponto P existe só essa reta, e essa reta tem uma determinada inclinação, né? Então se a gente tem um ponto e a inclinação da reta, a gente consegue determinar a equação dessa reta. Ou seja, a gente consegue determinar exatamente quem é essa reta. Então é interessante a gente tentar achar a inclinação dessa reta, já que a gente já tem esse ponto aqui fixo. Então nesse ponto P, vamos indicar aqui as coordenadas dele. Aqui no eixo X eu vou indicar pela coordenada A. E como esse ponto está no gráfico da função, aqui no eixo Y, esse ponto é o f de A. Certo? Então eu já tenho determinado esse ponto, né? E as coordenadas dele. Então o que a gente vai fazer? Qual é a nossa técnica para tentar encontrar a inclinação dessa reta? A gente vai pegar como auxílio um ponto P que seja um ponto Q, que seja aqui, que esteja próximo desse ponto Q. Um ponto P que esteja próximo do ponto P. Então aqui perto desse ponto P eu vou deixar aqui um ponto, chamar ele de Q. Então esse ponto Q, ele tem uma certa coordenada x1 aqui, e como ele está no gráfico da função, ele tem aqui uma certa, a imagem dele vai ser f de x1. Então certo. Então primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a reta que é secante ao gráfico da função e passa pelos pontos P e Q. Então aqui eu vou traçar essa reta. Ela passa pelo ponto P e pelo ponto Q. Então mais ou menos ela está passando aqui pelo ponto P e pelo ponto Q. Então como a gente tem esses dois pontos, né, o ponto P e o ponto Q, o que a gente consegue determinar agora? A gente consegue determinar a inclinação dessa reta que passa pelo ponto PQ. Então de que forma que a gente encontra a inclinação, né? A gente pega como auxílio aqui, passando por esses pontos, a gente tem um triângulo retângulo, né? E a tangente desse ângulo, ou seja, a inclinação dele aqui, desse ângulo, calma aí, só desmarcar aqui, a inclinação desse ângulo aqui é a tangente. A tangente desse ângulo, ela nos diz a inclinação dessa reta. Então como que a gente calcula a inclinação dessa reta? A tangente é exatamente o cateto oposto. E quem seria aqui o cateto oposto? É exatamente f de x1 menos f de A. Então é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, já que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então quem é o cateto adjacente? Seria a variação, né? x1 menos A. Então a gente já sabe calcular a inclinação dessa reta que passa pelo ponto P e pelo ponto Q que a gente fixou ali. Então a inclinação, ou coeficiente angular daquela reta, né, que passa pelo ponto P e Q, é exatamente o que? Essa variação. Aqui f de x1 menos f de A dividido para x1
menos A. Então essa é a inclinação da reta que passa pelos pontos P e Q. Então, que método que a gente vai usar agora? Eu vou só apagar aqui rapidinho, para deixar menos poluído o desenho. Então a gente tem que observar primeiro o seguinte: se eu escolho um ponto mais próximo do ponto P, um ponto aqui pelo meio, sei lá, um ponto R, esse ponto bem aqui que eu marquei, que tem essas coordenadas bem aqui, x2, e bem aqui seria o f de x2, né? Não vou colocar aqui porque não tem espaço, mas aqui esse ponto no eixo y é o f de x2. Então, bora tentar desenhar aqui a reta secante. Eu vou usar outra cor aqui para desenhar a reta secante que passa pelo ponto R. Deixa eu só indicar aqui, esse é o ponto R, bem aqui. Então agora eu vou tentar desenhar a reta secante que passa exatamente aqui pelo ponto P e pelo ponto R. Então seria essa reta aí que está em vermelho aqui. Pronto, então essa é a reta secante que passa pelo ponto P e pelo ponto R. Então aqui de preto é o ponto R, bem aqui é o ponto P. Então, de maneira análoga, né, ao que a gente fez com o ponto Q, a gente consegue calcular a inclinação da reta que passa pelo ponto P e pelo ponto R, né? É exatamente f de x2 menos f de A dividido para x2 menos A. Então o que a gente observa dessas inclinações aqui? Bora tentar comparar essas três retas, né? Então, quando a gente desenhou a reta que passa pelo ponto P e Q, ela tem uma certa distância ali, né? Ela não está tão próxima assim da reta tangente, né? Que é a reta que passa só pelo ponto P aqui, que é essa reta, a primeira reta que eu desenhei. Quando eu desenhei um ponto, o ponto R, que está mais próximo do ponto P, a gente observa que essa inclinação da reta vermelha, ela já começa a se aproximar mais da inclinação da reta, que seria a reta tangente. Então é interessante. Então, quanto mais eu aproximo o ponto aqui do ponto P, mais a inclinação se aproxima da inclinação da reta que deveria ser a reta tangente. Então, esse é um método até interessante, né? Então, a gente vai fazer o ponto P se aproximar do ponto Q cada vez mais, né? Ou seja, a gente vai tomar pontos mais próximos do ponto A. Então, ou seja, se eu ir tomando pontos aqui, ó, no eixo X mais próximos do ponto A, o ponto correspondente aqui na curva, ele vai se aproximando mais ainda do ponto P, não é verdade? Então, quanto mais eu aproximo aqui no eixo X, né, eu ia me aproximando aqui, x1, x2, x3, x4. Quanto mais eu me aproximo aqui pelo eixo X, então o ponto correspondente, bem aqui no gráfico da função, vai estar mais próximo do ponto P. E, consequentemente, a inclinação dessa reta, que passa por esse ponto mais próximo ainda do ponto P, essa inclinação vai se aproximando da inclinação da reta tangente. Então, o que a gente vê? A gente vê que quanto mais eu me aproximo do ponto A, mais a reta que eu vou formar aqui vai se aproximando da inclinação da reta tangente. Então, isso nos introduz a um conceito de
limite. Então o que seria o limite, né? Seria a tendência desses pontos aqui se aproximarem do ponto A. Quanto mais esses pontos se aproximam do ponto A, mais a inclinação da reta se aproxima da reta tangente. A gente não vai se aproximar desse ponto até ele se tornar o ponto A, né? Porque isso aqui gera um problema. O que acontece se o ponto x2 fosse igual ao A? A gente teria aqui embaixo A menos A, que daria zero. Então a gente teria uma divisão por zero. Então é realmente a situação que está acontecendo aqui. A gente está calculando cada vez valores mais próximos do A, mas não iguais a A. Então essa introdução, né, que eu estou dando aqui, ela nos leva ao conceito de limite. Mas mais ainda, esse conceito que eu estou introduzindo aqui, de inclinação da reta tangente, ele nos introduz ao conceito de derivada. Então o que a gente consegue observar de tudo isso que eu falei? Deixa eu agora tentar apagar essas retas aqui. Apagar aqui e fazer de novo. Ficou um pouco poluído aqui o nosso desenho, mas inicialmente a gente tinha o que? A gente tinha aqui o ponto P e a gente tinha marcado aqui o ponto Q. Então o método que a gente viu para a gente encontrar a reta tangente foi pegar esse ponto auxiliar Q e fazer o Q se aproximar do ponto P. Porque quanto mais o ponto Q se aproxima do ponto P, a inclinação dessa reta secante aqui, ela vai se aproximando da inclinação da reta tangente. Então a gente vai se aproximando da reta tangente por retas secantes, certo? Então esse é o método que a gente usa para calcular a inclinação da reta tangente. Então qual é a conta aqui final que a gente deve fazer para achar a inclinação da reta tangente? Então se a gente determinar por M essa inclinação da reta tangente que passa pelo ponto P, a gente sabe que tem que calcular esses valores aqui, né? F de x menos o F de A, que é a coordenada y ali do ponto P, dividido para x menos A. Então a gente vai calcular esses valores aqui. Que nos dá a inclinação da reta secante. Então esses valores bem aqui que eu estou calculando nos dá a inclinação da reta secante que passa por um determinado ponto X aqui. Então, para eu ter exatamente a inclinação da reta tangente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse ponto X se aproximar do ponto A. Então, na notação que a gente vai usar aqui, né? Essa aula também ela serve para introduzir um pouco de notação. Então, quanto mais eu me aproximo do X do ponto A, mais a inclinação da reta secante se aproxima da reta tangente. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, essa inclinação da reta tangente, a gente diz que é um limite quando o X tende a A, do que? Dessa expressão bem aqui. E o que é essa expressão? Ela é a inclinação de retas secantes, né? Como a gente viu aqui, ó, a gente tinha uma reta secante que passava pelo ponto PQ, uma reta secante que passava pelo ponto PR, né? Então, a expressão, né, da inclinação da reta secante é dada por essa forma. Então a gente calcula, né, exatamente a reta secante, a inclinação da reta secante em um determinado ponto X
e faz esse ponto X se aproximar de A. Por quê? Quanto mais esse ponto X se aproxima de A, mais a inclinação dessa reta secante se aproxima da inclinação que a gente quer, que é a inclinação da reta tangente. Então, a notação que a gente usa é exatamente essa, né? E a gente vai aprender aqui, nesse curso de cálculo, os métodos para encontrar esse valor limite, né? A gente faz ali certas operações e encontra exatamente esse limite que nos dá exatamente a inclinação da reta tangente. Então a gente vai fazer operações desse tipo, né? Vem aqui para encontrar essas inclinações, certo? Então esse daqui é um conceito que a gente está introduzindo, que é um conceito de limite, né? Limite significa ali um valor de tendência. E é limite, e por que é limite? Porque nunca a gente chega nesse valor. Como assim? Que a gente nunca chega nesse valor? O x ele está tendendo a A, mas ele nunca é igual a A, né? Porque como eu falei ali anteriormente, se o x for igual a A, a gente vai ter um problema, né? Porque em cima a gente vai calcular f de A menos f de A, e isso a gente vai dividir para A menos A. Em cima, f de A menos f de A é zero, embaixo é zero. Então a gente tem algo do tipo 0 sobre 0. Então no cálculo sempre aparecem razões desse tipo, né? 0 sobre 0. E aí o que a gente vai aprender é contornar esse tipo de situação. E a principal ferramenta, uma das principais ferramentas que a gente usa é a ferramenta de fatoração. Então, mais uma coisa que é muito essencial aqui para o nosso curso é você lembrar produtos notáveis e fatoração, né? Aqueles principais produtos notáveis. Então, esse aqui é o problema da tangente, né? E essa é a forma como a gente resolve esse problema. Como é que a gente resolve? A gente encontra a inclinação da reta secante num determinado ponto aqui, ponto X, e a gente faz esse X se aproximar do ponto A. E essa aproximação ali, matematicamente, a gente escreve dessa forma. É o limite dessa razão incremental aqui quando o X tende a A, certo? Então essa é a nossa primeira noção de limite. E mais ainda, né? Esse limite aqui, ele é o limite mais importante para a gente, um dos limites mais importantes, que a gente chama de derivada. Então esse limite aqui, ele vai gerar para a gente essa noção de derivada. Derivada no ponto A, né? Então aqui, relacionado a esse problema da tangente, a gente tem um problema da velocidade, né? E de onde que surge o problema da velocidade? A gente olha no velocímetro de um carro, né? E o que a gente observa? Que lá o ponteiro ele sempre está marcando a velocidade. Então, se eu acelero o carro, o ponteiro ele aumenta, né? E como é que o ponteiro faz isso, né? Ele consegue saber a velocidade que a gente está em determinada tempo, né? E isso tem a ver com a velocidade instantânea. E o que a gente vai ver? A velocidade instantânea, ou seja, a velocidade exatamente naquele instante, ela é um limite de velocidades médias, né? E antes, né, o que é velocidade média? Lá no ensino médio a gente aprendeu velocidade média é exatamente a variação do espaço, né, dividido pela variação do tempo. Então dessa maneira que a gente calcula a velocidade. Então a gente vê aqui, a gente já tem uma razão, né, igual como a gente tinha ali antes. E aí aquela tendência de se aproximar de um ponto onde a gente quer descobrir a velocidade naquele determinado tempo.
entra no conceito de limite, e através desse limite da velocidade média a gente consegue encontrar a velocidade instantânea. Então vamos analisar um caso, né? Como é que a gente consegue descobrir o que significa, por exemplo, se eu ando numa velocidade de 48 metros por segundo num dado momento. Essa velocidade, como é que eu consigo encontrar essa velocidade nesse certo momento? Intuitivamente, como é que a gente enxerga a velocidade? Se eu estou ali no carro e ando nessa velocidade ali de 48 metros por segundo, eu sei que em um segundo eu andei 48 metros, certo? É isso que significa a velocidade. Mas se eu tenho ali uma tabela de valores para velocidade em um determinado período de tempo, como é que eu consigo encontrar a velocidade instantânea? Ou seja, a gente quer calcular o que, né? Só que nem sempre a gente vai trabalhar com velocidade constante. Então, por exemplo, se eu saio, ligo o carro agora e começo a acelerar ele e vou contando o tempo, a velocidade, e eu vou só aumentando a velocidade. Em um determinado momento eu acelero, vou acelerando e passei, por exemplo, por 20 km por hora. Então naquele momento eu passei por 20 km por hora em um determinado tempo e continuei acelerando. Então o que significa isso ali? Naquele determinado momento eu tive uma velocidade de 20 km por hora. Então, para tentar responder essa pergunta, eu peguei aqui uma tabela de valores. Uma tabela de valores que tem o tempo percorrido e certa distância. Aí a gente quer descobrir aqui, tentar analisar o que significa a velocidade no instante t igual a 4. Então aqui eu tenho uma tabela, tempo percorrido, aqui saí do tempo 0, passei por 2 segundos, 4, 6, 8 e 10. E aqui exatamente a distância percorrida em cada um desses períodos de tempo. Então, para começar a nossa análise, vamos tentar analisar o que acontece com a velocidade média para valores do tempo maiores do que 4 segundos. Então eu vou calcular a velocidade média aqui nesse intervalo aqui, entre 4 e 8. Então nesse intervalo de tempo aqui entre 4 e 8, eu vou calcular a velocidade média. Então o que seria a velocidade média, né? Tá, a fórmula aqui em cima é a variação da distância pela variação do tempo. Então entre 4 e 8, aqui é a variação da distância, 43 menos, no tempo t igual a 4, né, a distância é 10. Então 43 menos 10 dividido para 8 menos 4. Aqui em cima dá 33, então fica 33 sobre 4. 33 é 32 mais 1, né? Então dá 8,0,25. Então aqui a velocidade média nesse período de tempo, né, entre 4 e 8, foi 8,25 aqui nesse caso metros por segundo. Então essa foi a velocidade média nesse intervalo de tempo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso encurtar mais esse período de tempo. Eu posso calcular a velocidade média aqui no período de tempo entre 4 e 6, né?
Então, se eu quero calcular a velocidade instantânea no tempo t igual a 4, eu vou pegando o intervalo de tempo e vou me aproximando ali do 4, né? Então, eu comecei no intervalo maior, 4 e 8, agora eu vou reduzir esse intervalo, vou pegar 4 e 6. Então, bora ver o que vai acontecendo com a velocidade. Então, vamos tentar analisar. Então, a velocidade média nesse intervalo seria a variação do espaço, aqui nesse caso é 25. 25 menos 10 sobre 6 menos 4. Aqui é a variação do tempo. 6 menos 4. Aqui em cima dá 15. E aqui embaixo dá 2. Então 15 sobre 2, 7,5. Então aqui 7,5 metros por segundo. Então, claro, né? Só olhando por essa tabela a gente já desconfiaria disso, né? Conforme o tempo vai passando, a distância está aumentando até muito, né? De 2 para 4 ela aumentou 8, de 4 para 6 ela aumentou 15 já, 6 para 8, então ela vai sempre aumentando, assim, até bastante essa distância. Então é de se esperar que a velocidade, a partir do tempo zero, ela está aumentando bastante, né? Então o que a gente consegue observar, a velocidade média entre 4 e 8 é 8,25 metros por segundo, e num período menor, que entre 4 e 6 é 7,5, ou seja, a velocidade média ela está aumentando conforme a gente aumenta o tempo. Só que eu quero analisar mais ainda, né? Se a gente for analisar aqui no intervalo, aqui, ó, não tem nessa tabela aqui, mas se eu tivesse valores aqui entre 5 e 4, né? Eu estou diminuindo mais ainda aqui o intervalo de tempo. Eu comecei entre 4 e 8, 4 e 6, agora eu tenho valores aqui de tempo e de distância entre 4 e 5, né? Então, se a gente for fazer as contas aqui em cada um desses intervalos, então, por exemplo, bora pegar aqui a velocidade média entre 5 e 4. O que daria aqui nesse caso a velocidade média? Entre 5 e 4 eu tenho 16,80 menos 10, né? Dividido para 5 menos o 4. Então aqui já daria 6,8, né? Aqui embaixo é 1, então em cima é 6,80, né? 6,8 metros por segundo. Então a gente vê que no intervalo menor aqui a velocidade já está diminuindo, né? E aí eu vou pegar um intervalos de tempo menor ainda. Então o que a gente espera que acontecesse? É exatamente isso aqui, ó. Então nessa tabela aqui a gente tem a velocidade média do que a gente calculou lá em cima. Nesse intervalo entre 4 e 6 a velocidade média era 7,5. Entre 4 e 5 a gente acabou de calcular, a velocidade média 6,8. Aí eu vou baixando aqui, ó. O intervalo entre 4 e 4,8 a velocidade já é 6,2. Entre 4 e 4,6 a velocidade é 5,75. E por aí vai. Então no intervalo menor ainda, a velocidade média aqui é 5,1. Então o que a gente espera, né, da velocidade instantânea no ponto, no tempo t igual a 4? A gente espera que essa velocidade seja ali algum valor próximo de 5, né? Então, a gente tem certos valores que a gente consegue aproximar, né? Então, o que seria a velocidade
a gente sabe que a velocidade média ela é dada pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, se a gente tivesse aqui, vamos desenhar a relação aqui de tempo e a distância percorrida, uma como função da outra. Então aqui eu teria o tempo e aqui em cima a distância percorrida. Então, se de alguma forma eu tenho a relação entre essas duas coisas, distância percorrida e tempo, eu consigo achar a velocidade. De que maneira que a gente acha a velocidade aqui? Então, num determinado tempo aqui, t igual a 4, o que a gente sabe? A gente tem exatamente ali, aqui seria o f de 4. Então, essa aqui é uma distância, vamos dizer que a distância ela está em função do tempo, certo? Então, aqui a gente tem um gráfico. Aqui seria um tempo qualquer, t. E aqui seria basicamente a imagem dele, né, o f de t. Então, o que a gente viu? Que a velocidade média entre esses dois pontos, como é que a gente calcula? Velocidade média é a variação do espaço. E o que é? É o f de t menos o f no ponto 4, dividido exatamente por t menos 4. Então, lembrando, o que era isso? Era exatamente os lados desse triângulo retângulo que é formado aqui. Esse lado bem aqui é exatamente t menos 4, e esse outro cateto bem aqui é exatamente f de t menos f de 4. E aí a inclinação da reta secante é exatamente esse valor, ou seja, a velocidade média ela é dada pela inclinação de uma reta secante. Então, o que seria exatamente a velocidade instantânea no ponto 4? Então, a velocidade instantânea nesse ponto 4 é exatamente a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui. Então, se a gente for fazer uma reta tangente, deixa eu desenhar, vou mudar aqui a cor. Então, a reta tangente nesse ponto 4, a inclinação dessa reta é exatamente a velocidade. Então, lá daquele problema da tangente, como é que a gente fazia, né? A gente fazia exatamente esse ponto T bem aqui, se aproximar do ponto 4. Ou seja, a gente calcularia um limite, né, com T se aproximando do 4. Então, o que é a velocidade instantânea nesse caso? Vamos representar por V. Então, a velocidade instantânea nesse ponto 4 é a inclinação dessa reta tangente. E como que a gente calcula a inclinação da reta tangente? É exatamente como auxílio a inclinação da reta secante, que é dada por essa expressão lá em cima, né? Então, eu primeiro calculo a inclinação da reta secante, que é dada dessa forma aqui. E o que eu faço? Eu faço o t se aproximar cada vez mais do ponto 4. Ou seja, eu estou calculando esse limite com t tendendo a 4. Então, é dessa forma que a gente fala, né? É o limite de f de t menos f de 4 sobre t menos 4, quando t tende a 4, né? Quando t se aproxima do ponto 4. Então, aqui um problema muito legal, né, da velocidade,
que nos dá exatamente a forma de calcular a velocidade instantânea num determinado ponto, né? E a velocidade instantânea a gente calcula através de um limite, né? Então a velocidade ela é um valor limite de velocidades médias, né? Então esse aqui é o problema da velocidade, né, que está associado ao problema, como a gente pode ver aqui, está associado ao problema da tangente. E aqui um próximo problema é o problema da área. Então esse problema da tangente e o problema da velocidade, eles nos introduzem o cálculo diferencial, né, que é o cálculo das derivadas. Então no cálculo diferencial, né, a gente vai ver muita expressão desse tipo aqui, ó. Uma razão dessa forma aqui e o t tendendo a 4, né? O que a gente vê quando o t é igual a 4? Dá uma expressão do tipo 0 sobre 0. E aí no cálculo diferencial a gente vai lidar muito com esse tipo de conta inicialmente, né, nesse estudo de limites. E quando a gente entrar no estudo de derivadas, né, a gente calculando esse tipo de limite aqui, a gente acaba conhecendo, né, e aprendendo certas regras de derivação, que aí a gente abandona esse estudo de limites e começa a usar somente essas regras aí de derivação. E aí mais pra frente a gente tem mais aplicações de derivadas que a gente vai estudar. Agora, esse problema da área aqui, ele gera aquele outro ramo que eu falei, que é o ramo do cálculo integral, né? O cálculo de integrais. Então, o que seria esse problema da área? Então, aqui de novo, a gente vai desenhar o gráfico de uma função. Então, aqui falando rapidamente, o que seria o problema da área? Esse problema da área, ele consiste no seguinte questionamento. Aqui eu vou ter um gráfico de uma função, certo? E aí eu vou deixar delimitado um certo intervalo bem aqui. No ponto A e bem aqui no ponto B. Então, qual é o problema aqui? É exatamente, eu quero calcular essa área que está limitada entre essas duas retas, né, entre esses dois pontos, e o gráfico dessa função, ou seja, eu quero calcular a área abaixo do gráfico dessa função, né? Essa aqui seria uma função do tipo y igual a f de x. E o problema da área é exatamente calcular a área que está abaixo dessa curva, né? O que é uma coisa bem difícil, né? Então, o que a gente conhece já desde o ensino médio? A gente sabe calcular a área de retângulo, de triângulo, de trapézio, de losango, né? Esses que são polígonos, né, que tem lados, e os lados deles são formados por segmentos de reta. Então aqui, a área dessa região aqui, ó, a gente teria esse segmento de reta bem aqui, ok, beleza. O segmento de reta é formado pelo eixo x, esse segmento de reta, só que aqui não é uma reta, né? É uma curva. Então o que a gente faz para tentar calcular essa área aí? Então, primeiro, como eu falei, a figura mais simples que a gente conhece, a área, é o retângulo, né? Então o procedimento é o seguinte: eu vou considerar aqui um intervalo bem pequenininho, xi, e aqui seria xi mais 1. Eu vou colocar esses valores exatamente aqui. E aí, sei lá, eu poderia escolher um desses pontos aqui, ou esse, para ser a altura do que? Do meu retângulo. Então, com esses pontos aqui, eu consigo formar um retângulo bem aqui. Então, eu vou dizer que a altura é exatamente... Aqui eu teria dois pontos, né? O f de xi e o f de xi mais 1.
Então eu vou dizer que a altura do retângulo seria bem aqui no f de xi. Então essa aqui é a altura do meu retângulo, f de xi. Então pelo desenho, ó, o f de xi mais 1 ele é um pouco mais alto, né? Então, ou seja, se eu fecho o retângulo exatamente aqui no f de xi, sobra um pouquinho de área aqui, né? Ou seja, não completa a figura toda. Então, ok. Nesse retângulo a gente sabe calcular a área dele, né? Então, esse retângulo, a base dele aqui seria exatamente o xi mais 1 menos xi. Isso aqui a gente vai denotar por delta xi. E a altura dele eu deixei determinado como sendo o f de xi. Então a altura dele é o f de xi. Então a área do retângulo é a base vezes a altura. A base é dada por essa conta bem aqui, que eu estou denotando por f de xi. Então base vezes a altura, né, seria delta xi vezes o f de xi. Mas aí eu vou escrever bem assim. Área do retângulozinho pequeno é exatamente f de xi vezes delta xi. Então essa é a área desse retângulo pequeno que eu determinei bem aqui. Então retângulo é algo que a gente sabe calcular, né? A área do retângulo. Então, só a título de para melhorar um pouco o desenho, eu vou começar a fazer bem assim. Vamos imaginar que a gente escolheu e dividiu esse intervalo bem aqui entre A e B em dois retângulos só. Então, se a gente divide em dois retângulos, eu teria um retângulo bem aqui. Então eu vou escolher a altura ser exatamente aqui no ponto A, ou seja, sempre no extremo à esquerda. Então a altura desse primeiro retângulo é exatamente isso aqui. E a altura do segundo retângulo, já que a altura vai ser no extremo esquerdo, aqui nesse ponto X, gera essa figura. Então a área desse retângulo é exatamente essa parte, e a área desse outro retângulo aqui seria exatamente tudo isso aqui, né? Então, se a gente for comparar a área desse retângulo, a soma das áreas desses dois retângulos com a área que a gente quer calcular, né, tá um pouquinho próxima, né? A gente pode considerar que o que sobrou bem aqui cabe um pouco aqui, né? Mas a gente ainda encontraria uma área próxima, né? Só que menor, né? Então isso seria tentar aproximar a área que a gente quer calcular por dois retângulos. Então, se eu aumentar mais ainda o número de retângulos, bora dobrar o número de retângulos. Agora eu vou pegar 4 retângulos. Vou continuar tomando o intervalo esquerdo aqui como altura. Então pronto. Se eu subdividir esse intervalo em 4 retângulos, os retângulos que a gente forma são esses aí, né? E a área deles compreende toda essa parte bem aqui. Então o que a gente consegue observar quando a gente tinha 4 triângulos e agora que a gente tem, quer dizer, quando a gente tinha 2 triângulos e agora quando a gente tem 4. A área com 4 retângulos, aparentemente ela está bem mais próxima da área quando eu tinha 2 retângulos, né?
E se eu aumentar mais ainda o número de retângulos, bora dobrar de novo aqui, ó. Agora eu vou deixar 8 retângulos. O que acontece? Ó? Eu já consigo preencher essa área bem aqui. Então vou dobrar aqui o número de retângulos. Ó, já consigo preencher mais área ainda. Vou dobrar bem aqui. Quando eu dobro bem aqui, ó, o que acontece bem aqui? Eu já tiro esse excesso aqui. Então o excesso que estava bem aqui, ó, ele já começa a ficar bem menor. Ou seja, aquilo que estava bem mais grosseiro, ele já começa a ficar refinado, né? Então bem aqui seria o extremo do intervalo. Aqui já começaria outro. Então o que a gente consegue observar? Que aquilo que estava faltando quando eu aumento o número de retângulos, ele começa a ficar mais próximo, né? Começa a ficar mais preenchido. E aquilo que estava excedendo aqui desse lado, ele já começa, o excesso ali de fora, ele começa a ficar menor, conforme eu vou aumentando o número de retângulos. Então, ó, se eu botar mais um retângulo aqui no meio, então eu consigo preencher mais a área, ou seja, vou refinando a minha área. Ó, já consigo preencher bem mais a área. E aqui, né, aquilo que está excedendo, ele já se aproximaria mais da área que a gente está querendo calcular. Então, é exatamente esse é o procedimento. O procedimento para a gente calcular a área abaixo de qualquer curva é exatamente fazer isso aqui. A gente dividir toda essa região através de retângulos e fazer o que? Aumentar o número de lados. Então, supondo que eu divido em n retângulos, né? Aqui eu tenho a área de um retângulo. Então, se eu tenho n retângulos, né? Ou seja, eu divido esse intervalo bem aqui, ó, em n partes. Para eu calcular a área dos retângulos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma soma, né? A área de todos os retângulos. Eu tenho que fazer uma soma. Eu tenho n retângulos, né? Então varia de 1 até n. Do que? Do f de x i vezes delta xi. Então, ó, isso bem aqui é a área de um retângulo, né? Então, como eu tenho n retângulos, eu tenho que somar os n retângulos, né? Que seria exatamente somar somar a área de cada um desses retângulos. Então, isso daqui está nos dando a soma das áreas de todos os retângulos, né? E isso daqui já está dando aproximadamente a área, né? Então, se o n for um número bem grande, isso daqui já está se aproximando bastante da área. Então, só mais uma observação antes da gente escrever a próxima equação. Então, ó, conforme eu aumento o número de subdivisões, menor vai ficando a área do retângulo, né? Isso é meio óbvio, né? O número de subdivisões, se eu aumento, esse comprimento bem aqui, que é exatamente essa variação, ele diminui. E aí ele diminui, certo? E a área vai diminuindo. Só que quando ele diminui, eu tenho que aumentar o número de retângulos. Ou seja, aumentando o número de retângulos, eu estou diminuindo esse comprimento. A área de cada retângulo está ficando menor, mas quando eu somo todos os retângulos, a área está ficando bem mais próximo da área que eu quero calcular. Então, esse aqui é isso que a gente faz. Então, quanto mais triângulos eu coloco, ou seja, quanto maior o número de subdivisões, mais próximo eu estou da área. Então, eu tenho que aumentar mais ainda o número de subdivisões. Só que acontece uma coisa muito
pouco intuitivo aqui. Eu vou ficando com, se eu aumentar muito o número de partições aqui, né, eu vou ficando com um triângulo muito fininho, ou seja, esse número bem aqui, ó, o delta xi, ele vai ficando muito pequeno e próximo de zero, né? Então a gente poderia pensar, está se aproximando de zero. Então um retângulo que a base é quase zero e a altura é determinada pela imagem da função, tá estranho. Então eu vou ter uma soma que vai ter zeros, né? Mas não, né? A gente consegue verificar que exatamente isso daqui, ele vai se aproximando de zero, só que a área vai ficando muito mais refinada e a gente vai se aproximar da área, né, e não de zero. Então isso que é muito legal aqui no cálculo. Então muito pouco intuitivo a gente pensar nisso, né? O delta xi, que seria a base do retângulo, se eu vou aumentando o número de retângulos, ele vai se tornando cada vez menor. Mas aí a área está ficando muito mais refinada, ou seja, essa aproximação por área de retângulos está ficando muito mais próxima. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o processo? Fazer o número de lados aumentar. Isso é um processo que a gente chama de limite também. Então a área é exatamente o que? O limite dessa expressão quando o n aumenta. Então dizer que n aumenta é o que? É um limite. Então qual é a notação que a gente usa? É o limite com n tendendo ao infinito exatamente dessa expressão, né, que está dando a área dos retângulos. Então eu tenho n retângulos inicialmente. Aí o que eu faço? Eu faço esse número de retângulos a aumentar. Então conforme esse número de retângulos aumenta, mais próximo da área essa expressão bem aqui vai ficando. E isso esse cálculo de áreas, ele gera exatamente o cálculo integral para a gente. Esse problema da área gera o nosso último estudo aqui da disciplina, que é o cálculo integral. Então essa área aqui, ó, na notação do cálculo integral, como que a gente vai escrever? Essa área vai ser exatamente, a gente escreve isso daqui, ó, integral. A área eu estou calculando do ponto A até o ponto B, né? Então é uma integral definida da função em relação a x, né? Então a gente vai ter exemplos, né, ao longo da disciplina, onde a gente vai calcular esse limite aqui, calcular exatamente a integral ali por técnicas que a gente vai ver mais na frente, e vai comparar esses valores aqui. A gente vai ver que eles são exatamente iguais, né? Ou seja, a integral ela é um limite. E como a gente viu lá no problema da área, a derivada, né, ela é um limite. Então tudo se resume ao estudo de limites aqui. Então é por isso que a nossa unidade 1 aqui é sobre o estudo de limites, né? Então é por isso que a gente deve começar o estudo do cálculo diferencial integral por limites, né? Então aqui a gente tem mais dois problemas, né, sobre o limite de uma sequência e aqui a soma de uma série, né? A soma de uma série seria também um limite. Ou seja, tudo aqui em cálculo se resume ao método dos limites, né, que é o que a gente vai começar a estudar nas próximas aulas, né, nessa unidade 1. Certo? Então isso aqui foi só uma breve introdução. Não vou comentar sobre esses dois tópicos aqui, limite de uma sequência, mas vou deixar aqui referência para vocês. Então esses dois tópicos, eu peço que vocês peguem aqui. Onde é que a gente pode ler aqui, ter uma referência? Aqui o livro do
James Stewart. Tá lá entre as páginas, deixa eu ver, páginas 4 até a página 7, né? Página do livro, né? Não do PDF. Então, na referência que eu deixei para vocês podem ver o livro do James Stewart e terminar aqui a leitura lendo um pouco ali sobre o limite de uma sequência e a soma de uma série, né? É bem interessante aqui. Fala sobre os paradoxos de Zenão, então é algo bem interessante. Então, sequências e séries são dois conteúdos do estudo de cálculo 2, né? Então não vou entrar muito aqui nesses conteúdos. Os principais para a gente são esses: o problema da tangente e o problema da área, porque eles nos introduzem ao conceito de limite, né? Como a gente viu aqui, tudo se resume a limites, né? Quando a gente quer calcular a inclinação de reta tangente, o que a gente calcula? A gente calcula um limite. Aí quando a gente quer calcular área, ali no problema da área, eu quero calcular a área, eu calculo também um limite, né? E esse limite vai virar essa expressão aqui chamada integral. Então, basicamente, esses são os conceitos que a gente vai adentrar aqui nesse curso de cálculo diferencial integral 1, né? Essa foi apenas uma introdução do que a gente vai ver, do que a gente vai estudar. E é isso, espero ver vocês nas próximas aulas e até a próxima. A próxima aula vai ser sobre, vamos estudar limites, e já vamos ver ali a definição de limites, calcular limites de expressões indeterminadas, vamos também aprender limites de funções trigonométricas, funções exponenciais, e a gente vai ver também certas identidades ali importantes de limites, né? Limites que a gente considera limites fundamentais. Então, por enquanto, é só. Ficamos por aqui. Então, na próxima aula, nós nos vemos.